Santo e poderoso Pai, Senhor, Tu és maravilhoso. A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe cada ouvinte desta meditação na palavra de Deus. Meus amados, nós sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus, logo após ser levado ao céu, ele, através de João, em Apocalipse, ele deixou a carta às igrejas, que eu costumo dizer que é para a nossa igreja hoje, né? Porque aqui ele enviou a várias igrejas, se não se engano, são 7 igrejas, né? Ensinando e dizendo o que tinha contra e o que tinha a favor daquelas igrejas da Ásia naquele tempo, demonstrando que era onde estava as igrejas cristãs e onde estava sendo pregado o Evangelho do Senhor. E hoje nós vamos falar aqui, meditar sobre a igreja de Pérgamo. Uma congregação, meus amados, que era abençoada como as outras eram, mas sempre tinha as suas falhas, como hoje tem as falhas nas congregações. Mas ele nunca deixa sem aviso, né? Existem os profetas, existem os homens usados por Deus na palavra, como nós vamos ver nessa mensagem. E o primeiro versículo ele começa, que aqui é o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12. Ele começa dizendo, no primeiro versículo, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Glória a Deus. A espada aguda de 2 fios, isso quer dizer que uma espada tem 2 lados, meus amados. Ele já se refere ali exatamente o que? A sua pessoa que conhece, glória a Deus. Os nossos 2 lados, conhece o coração e o pensamento, certo? Ele quis dizer nesse primeiro versículo que tem pleno conhecimento de tudo que está acontecendo na congregação. E ali ele escreve o anjo, que é o pastor da igreja, dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo na igreja. Eu estou de olho, glória a Deus. Ele está só relembrando ao anjo. Mandou a carta, como nós temos a Bíblia Sagrada, e que é a nossa carta hoje, glória a Deus. O versículo 3 diz: eu conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, meu fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui ele vem, nesse versículo 13, falar exatamente uma coisa que ele disse com muita certeza. Ali Antipas, um servo do Senhor, tinha sido morto. Satanás atuava no meio daquela igreja, no meio daqueles irmãos. Tinha gente ali introduzido que não fazia parte do plano nem da congregação para fazer mal àqueles irmãos. Mas ele diz perfeitamente: mas tenho visto que vocês, mesmo com estudo, têm retido e têm sofrido pelo meu nome e guardado a minha fé. Não têm negado a minha fé. Glória a Deus. Pois assim como Antipas, que foi morto, ele diz, minha fiel testemunha, vocês também não negam. Ele morreu, mas não negou. Mas ele diz, o mal existe aí. Satanás tem feito muitos de vós, apavorado muitos de vós. Mas eu estou de olho. Eu conheço tudo. Glória a Deus. Grande Deus. Eu conheço tudo. Sei que ele habita, sei que ele anda aí no meio de vós, mas eu conheço tudo. Aí, meus amados, nós podemos levar para o dia de hoje, como nas congregações, como tem um versículo que diz que o inimigo ele vem com um sapatinho de lã. Do mesmo jeito, muitas vezes tem pessoas no meio da igreja com maneiras de ensinamento errado, com maneiras
de colocar pontos errados, e de sempre olhar para o irmão que está certo e julgar ele como ele tivesse errado. Mas ele diz perfeitamente que conhece a fé dos irmãos. Glória a Deus. No versículo 14, ele lembra, mas que tem algumas coisas que tem contra a igreja, no versículo 14. Tem pouca coisa. Porque diz que tem lá alguns que ensinam a doutrina de Balaão, o qual ensinasse Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. São pessoas, meu amado, este versículo, ele quer dizer? Pessoas que introduzem da igreja, a congregação do Senhor, falsos irmãos, muitas vezes, posso dizer, falsos ombreiros, introduzindo doutrina, dizendo que isso, aquilo não faz mal. Mas o que diz que faz mal ou não faz é o Senhor Jesus através das suas escrituras. Se ele diz que o pecado é abominação contra a vontade de Deus, por que nós vamos pecar? Ele aqui fala perfeitamente que eles têm introduzido sacrifício, idolatria, prostituição, que foi a maneira que Balaão ensinou a Balaque a introduzir no meio da congregação de Israel a sedução através da mulher, para poder aquele povo vir a pecar contra Deus. Glória a Deus. Este versículo 14 é um grande advertência para nós. Glória a Deus. E essa doutrina está, meus amados, enraizada muitas vezes em muitas congregações hoje. No capítulo 25, o que foi que Balaão disse para Balaque, e o que foi que ele introduziu? Capítulo 25, versículo 1 diz assim: Israel deteve-se em Sition, e o povo começou a se prostituir com as filhas do Moabita. O que foi? Primeiramente, um povo santo começou a se juntar com pessoas pecadoras que não queriam nada com Deus. E elas aqui, no 2, e elas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses. Então o povo começou a inclinar-se aos seus deuses. Juntamente por isso Israel pagou o seu preço ao se misturar com um povo que não tinha nada a ver com a congregação de Israel. Um povo que era prostituto de nascença. Um povo que tinha um Deus, era o Baal. Um povo que só fazia a vontade contrária de Deus, que fazia todo o sacrifício. Glória a Deus. Desta maneira, meus amados, nós vemos que a congregação de Israel, ela perdeu toda aquela regalia que tinha com Deus e caiu diante do Deus Baal, se prostituindo, adorando. E nós também, meus amados, temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia muitos são os pratos que estão oferecidos em nossa frente, dizendo que não faz mal, mas o que diz que é pecado ou não, quem é? É a palavra de Deus. Capítulo 6 de Jeremias, versículo 13. O Senhor diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a alvareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. O 14. E cura superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. 15. Porventura enganam-se de cometer abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Aqui está dizendo o quê? Que este povo aqui, eles, do maior ao menor, do profeta ao sacerdote, eles cometiam falsidade
perante o Senhor. Ele dizia que tinha pai quando não tinha. Eles não se envergonhavam no que fazia. Tudo que para eles fazer estava muito bem. Para eles nada era pecado. Eles não se envergonhavam de nada. Tudo para eles era paz. Mas não havia paz, meus amados. Era tudo superficialmente, na carne. E nós não podemos fazer as coisas na carne, mas sim no Espírito. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mais ombreiros, guardai-vos. O que é que ele quer dizer? Tenha cuidado com aqueles que se dizem ombreiro, com aqueles que estão na frente do trabalho, mas estão ensinando errado. Como ali em Jeremias foi falado perfeitamente, certo? Ali, aqueles que estavam ali, os sacerdotes, certo? Aqueles grandão que estavam ali, eles para tudo estavam perfeito. Nada tinha, certo? Nada para eles era pecado. Bem, meus amados, e nós devemos estar atentos a isso. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Miqueias capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: ouvi agora, vós chefe da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominas o juízo e perverte todo o que é direito. Glória a Deus. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim encostam ao Senhor dizendo: não está aqui o Senhor no meio de nós. Glória a Deus. Vendo aí? Assim são, certo? Essas pessoas que levam a doutrina falsa. É exatamente o que o Senhor aqui veio falar para a igreja de Pérgamos, neste versículo. Ele dizendo que ali no meio da igreja tinha pessoas desse jeito, certo? Levando doutrina falsa, levando pregação falsa, como diz aqui em Miqueias, capítulo 3, versículo 9 e 11. E perfeitamente, aqui ó, ele engloba dinheiro, adivinhações, tudo que tinha de errado, tudo ele fazia por interesse próprio. E o Senhor abomina essas coisas. Então nós temos que ver hoje em dia nas congregações como é que está. As pessoas pregando por dinheiro, as pessoas dando profecia por dinheiro, as pessoas querendo ser, aliás, não são nem profetas, muitos hoje são adivinhadores. Glória a Deus. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolais, o qual eu aborreço. E o Senhor está dizendo o quê? Que tinha pessoas que seguiam ainda a doutrina dos Nicolais. Os Nicolais, meus amados, eles pregavam a doutrina falsa. Era exatamente o que esses aqui estavam fazendo toda a vida. Muitas igrejas estão com doutrina falsa, doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus. A doutrina dos Nicolais, para eles nada era pecado, tudo podia. Você podia andar do jeito que queria. Porque essa doutrina aí é uma doutrina pagã, uma doutrina que não tem nada a ver com o meu ensinamento. Tudo para eles não é pecado, tudo para ele se pode fazer. Você pode andar do jeito que quiser, você pode adorar o Deus que quiser. E o único Deus que é digno de adoração é o Senhor Jesus, o nosso Deus único e verdadeiro. Ele ali levava uma doutrina totalmente diferente. Tudo eles podiam participar de qualquer coisa que ele quisesse. Glória a Deus. Ele vem dizer: arrepende-te, pois, e quando não, em breve virei contra ti. Arrepende-te, senão em breve virei contra ti. Ele aqui deu uma advertência para a igreja. Hoje ele dá advertência para a igreja, para nós corrigirmos nossos dias e nossas horas. E no 17, meus amados, ele dá uma promessa para cada um que vencer. 17 ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná do céu. O mesmo maná que o povo israelita passou 40 anos no deserto.
andando em círculo, pode dizer, mas não faltava comida nem de dia nem de noite, todo tempo o Senhor estava com ele, não faltava comida para ele. Glória a Deus. E dali também uma pedra branca. A pedra branca, meus amados, ela vem com o nome escrito, o nome de cada um que vencer. É o nosso desejo, nós da igreja, ser vencedor, glória a Deus. E ele fala em cristais. O cristais aqui, e o nome novo, o cristais, meus amados, simboliza pureza, alvareza, limpeza. Porque só vai receber o nome nessa pedra quem estiver firme, guardado este evangelho da paz. Portanto, meus amados, que nós vimos a meditar nessa palavra, e nesses avisos dessas cartas. Cada uma carta dessa aqui é um aviso para a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que estar purificados, lavados no sangue de Jesus. Pois ele vem buscar a sua igreja porque ele é fiel e ele é maravilhoso. Assim, meus amados, vou vos deixar um versículo no mesmo capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, que diz assim: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátima, por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho de Jesus Cristo. Ele aqui diz: eu, meus amados, estava lá sofrendo na cadeia e na prisão, e fui levado para lá pelo causa do testemunho que eu dei todo dia e toda hora dessa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Porque o Senhor, antes de mandar para lá, o Senhor disse para João, no versículo 8, disse: João, eu sou o alvo, eu sou o homem, eu sou o princípio e o fim. Diz o Senhor, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Antes disso, de João falar em versículo 9, o Senhor disse para ele essas palavras aqui do versículo 8, do primeiro de Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, João. Te enviarei, mas estarei contigo. E assim, da mesma maneira, o Senhor está com cada um de nós, meus amados, todo dia e toda hora, daqueles que guardam a profecia desse livro. A paz do Senhor, e que Deus vos abençoe, e que venham a meditar nessas palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus. Não existe ninguém para lhe enganar se você botar esse livro aqui em prática. Ponha ele em prática, não julgue para não ser julgado, e vá de acordo com a palavra de Deus. Ninguém precisa lhe dizer nada, ela está escrita para você, em nome de Jesus. Inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os irmãos, para que essa palavra chegue a mais pessoas, em nome de Jesus. Amém.